Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zigotin Cash. Hoje, mais um episódio de peso aqui, temos um convidado ilustre. Conte pra gente quem é, Rafa. Então, hoje temos o professor Dr. Vanderlin Branco Camargo. Ele é um dos maiores nomes da implantologia atualmente no Brasil e no mundo e criador de uma técnica inovadora que ele vem contar um pouquinho mais pra gente sobre essa técnica. Tudo bem, professor Vanderlin? Legal, obrigado pelo convite. Guilherme, dois Guilhermes, né? Dois Guilhermes. E o Ricardo. Rafael. Rafael. Obrigado pelo convite, que é uma honra estar aqui com vocês. A gente é colega, né? Então a gente está aqui para compartilhar nosso conhecimento e aprender com vocês também, discutir como a gente faz as nossas reabilitações de maxilas atróficas. Eu acho que a honra é nossa, né? Ter o tamanho convidado aqui de peso, né? Junto com a gente para discutir realmente sobre o assunto. Até agora trouxemos vários férias aí. O professor estava conversando aqui nos bastidores, pessoal, falando já dos cursos fora do Brasil, 31 turmas, tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Vamos dando início então a essa sequência, né? Vamos puxar aqui um pouquinho do assunto de algo que muito inovador na implantodontia. O professor, ele criou uma técnica e a gente queria levar assim e entender o que levou o professor a buscar essa nova técnica de ancoragem transnasal. Perfeito. Eu passei por todas as fases da implantodontia, né, há 32 anos, em 93, eu fiz o meu primeiro caso de maxilar atrófica. E desde então a gente passou pela fase dos enxertos em crista ilíaca, enxertos autógenos, a gente removia toda a cortical da mandíbula, corpo, mento e ramo para reconstruir maxila, até que nos anos 2000, alguns pesquisadores passaram a trazer o conceito de implantes inclinados. E aí, em 2005, a gente fez um curso com o professor Miguel Oranza, que é o nosso mestre, né, aqui no Sim. Brasil, né, nessa área de implantes zigomáticos. E a partir daí, a gente passou a tratar os nossos pacientes com implantes zigomáticos. Durante muito tempo, os casos severos de maxilas atróficas foram tratados e são tratados, né, com quadrizigoma, né? Mas o que a gente começou a perceber na prática, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a vida clínica, né? Que é a minha realidade, né? Você tem casos de zigomas grandes, né? Eu imagino que o Guilherme vai ser um cara que vai ser difícil fazer um duplo zigoma nele, né? O rosto mais fino. O rosto mais fino, o esqueleto fino, pequeno, né? Já o Rafa Tá sobrando ali. já vai ser mais fácil colocar um duplo zigoma, né? E há 15 anos atrás, a gente não tinha essa percepção, né? E aí, na prática, a gente começou a ver que, bom, esse caso foi fácil, esse caso foi quase impossível, esse caso fraturou o zigoma, e aí? O zigoma não é todo grande, né? O zigoma não, né? Não era para ter osso sobrando aqui? Não era para ter osso sobrando aqui, como a gente vê nos slides, nos cursos, né? E na prática isso não se confirmava, né? E aí a gente começou a se incomodar com isso, a ter complicações, a perder implantes, né? Até que eu gostaria de mostrar um material para vocês. Ah, claro. Como é que a gente chegou nisto, né? Não foi assim, né? Eu sempre falo, eu valorizo muito o direito autoral, porque o direito autoral não é uma plantinha que nasceu lá no quintal, né? O direito autoral é fruto de muito estudo, muita experiência, muita pesquisa, muitas horas, né? Se for converter isso em horas, né? São muitas horas. Então, o direito autoral é uma coisa importante, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos ver se eu consigo fazer aqui a brincadeira que o colega... Acho que é o Keynote, né? A apresentação. Aí, professor. Muito bem. Então, o que eu queria compartilhar com vocês aqui? Tudo começou lá pela dificuldade que a gente tinha de fazer quadzigoma, duplo zigoma, zigomas pneumatizados, pouquíssima ancoragem, zigomas muito pequenos.
E aí isto passou a incomodar a gente, né? Aí surgiu a ideia de fazer o transnasal, mas eu queria, antes de falar de como a coisa surgiu, eu queria falar o que é o transnasal, porque senão também a gente vai falar de uma coisa que as pessoas não sabem o que é. Vamos dar sequência já. Só para o pessoal entender, o pessoal que acompanha, tem dos diversos níveis já dentro da implantodontia. Pessoal que está iniciando, né, que acompanha, que vai o podcast, pessoal que já faz, o pessoal que já estudou a técnica. Então, o professor Vanderlin, pessoal, ele estava contando aqui para a gente, então, que já está há anos nessa caminhada, dificuldades de fazer diversos tipos de ancoragem do zigomático e foi pensando como resolver as situações, né, mais difíceis para os zigomáticos mais finos. E com isso ele desenvolveu uma técnica. Foi aqui onde eu voltei na pergunta. Aí vamos dar sequência, só porque às vezes a gente tem que falar um pouquinho também para o pessoal, aquele que está iniciando. Tá? Uma só técnica mais complexa que já, né, demanda muitos anos de experiência. Né? Perfeito. Na prática é bem mais difícil. Vamos lá. Bom, então, como vocês podem ver, o implante transnasal é um implante longo. Na época não existia implante longo. Tá? Esse foi um dos problemas. Tinha que usar um zigomático curto? Não tinha implante longo e o zigomático era muito longo. Isso aí em que ano, mais ou menos? Só para a gente fazer uma linha do tempo. Aproximadamente 12 a 15 anos atrás, a gente começou a pensar sobre isso. Isso aqui é curioso, porque isso aqui é um caso que tem aproximadamente uns 14, 15 anos. E aqui a gente já começava a pensar em uma ancoragem anterior, nesta região de concha nasal, porque era um caso de uma grande compensação protética, né? E a gente via que isso estaria falhando se a gente não tivesse um apoio anterior. Então, eu tenho registrado esse caso como o primeiro momento em que eu comecei a pensar sobre isso, né? Isso tem 13, 14 ou 15 anos atrás, eu não sei exatamente quanto, tá? Bom, o implante transnasal é um implante longo, que vai apoiar-se no osso basal da maxila. Precisa ter osso basal. O transnasal não é para ficar flutuando. Resolver todos os casos. Pode ter uma casquinha ali, né? Não, precisa ter osso basal e ele vai se ancorar na parede lateral da maxila e na concha nasal. Tá? Tem uma quantidade mínima daquele osso do basal? Tem que ter uma quantidade mínima de 3 a 4 milímetros. Aqui a gente consegue ver, né, que de um lado a gente fez transnasal, do outro lado a gente fez com um duplo zigoma, porque não tinha o mínimo de osso para fazer o transnasal. Tá? E ele é para casos de atrofias avançadas, não severas. Atrofia severa, você vai fazer um quadzigoma ou vai fazer enxerto. Essa é uma outra coisa que eu deixo para vocês, gostaria de compartilhar com vocês, né? Eu não estou aqui para dizer que é assim que tem que ser feito, né? Pelo amor de Deus. Sim, né? Imagina. Tá? Mas deixando a minha experiência, né? Casos extremos, folha de papel, não é para zigomático também. Faça enxerto, né? Porque isso vai absorver e vai virar uma comunicação bucosinusal, vai virar fístula e você vai ter que remover esse implante. Então, também o zigomático, pense que tem limitação. Buscando sempre uma quadricorticalização, né? Pense que até para zigomático tem que ter osso em crista, tá? Perfeito. Não pense diferente, porque talvez você vai ter complicações, né? Então, lá em 2016, a gente fez os primeiros casos, tá? Com a intenção de simplificar a cirurgia de quadzigoma nos casos onde a gente tinha um zigoma muito pequeno, tá? A partir de então, a gente teve a orientação do nosso departamento jurídico. A gente tem um departamento jurídico bem estruturado, de registrar os direitos autorais conforme as leis internacionais. Então, em qualquer lugar do mundo que alguém falar de implante transnasal, deveria citar o autor Vanderlin, tá? Isso é lei internacional, né? Até na Rússia. É assim. A gente está recebendo uns colegas de lá. A gente registrou essa marca, implante transnasal, é como se tivesse registrado um Apple, né? Ou o Zigoteam, né? O nome é bom, né? O nome é bom, né?
registramos isso em vários países do mundo, tá? E também fizemos uma patente de um implante que vai estar daqui a pouco chegando ao mercado. Um implante transnasal ideal para isso. Legal. A partir de muitos anos de experiência, tá? Então, começou da nossa dificuldade de fazer quadrigomas. Depois passamos para uma fase de pesquisa, comparando quad e a ideia do transnasal. Depois, validação clínica com centenas de casos. Depois, validação científica com várias publicações. Isso foi muito acertado, né? E essas publicações estão sempre acompanhadas com colegas, né? Dr. Meurer, Dr. Grossi, enfim, alguns colegas que estão sempre junto com a gente. E o reconhecimento internacional da participação do livro do professor Carlos Aparício, né? Que eu acho que veio estar no livro do Carlos Aparício, né? Com o protocolo. Esse nome até foi ele que deu, né? Transnasal Implante Protocolo, né? A gente mandou o material para ele, o artigo, ele deu lá o tempero dele, tá? E é isto, é por aí que as coisas começaram, né? Eu fiquei curioso a respeito do implante que o professor comentou. Não sei se já pode dar spoiler de como é que... Isso ainda... zero informação. Tá? Mas vai ser uma coisa bem bacana. Eu acredito que vai ser parecido com talvez o zigomático, um lado liso, né? Pelo que a gente teve de casos, né? E a gente nota que talvez a face que fica pro lado da mucosa, né? A mucosa seria mais interessante que fosse liso, né? Isso no nosso pensamento. Bem bacana. Zero, nesse momento, não consigo ajudá-los em informação. Né? Mas assim, ó, diante da história, da trajetória, até desenvolver a técnica, né? O que o senhor achou assim do maior desafio, né? Qual foi o desafio da técnica? Teve algum dessa história, algum ponto específico que foi um desafio grande? Eu lembro que lá em Curitiba, quando a gente se encontrou, no curso que a gente foi, o professor contou que fez consultas com alguns médicos otorrinos, eu acho que para conversar mais sobre a anatomia, foi algo assim, eu lembro de uma história. Perfeitamente. Isso tá aqui nessa sequência. Tô pulando. Não, mas vamos. Eu tô seguindo aqui nossa seguindo o teu roteiro, mas o que eu quero dizer? Que casos de zigoma grande, né? Quadzigoma vai bem. Não é uma missão impossível. Entendeu? Não é para todo mundo, tá? Quadzigoma não é para todo mundo, tá? Eu estava em Mykonos, na Grécia, dando aula no congresso, que foi o maior congresso da América, ano passado. Ano passado? Eu vi e aí eu comecei a aula perguntando, tinha 300 dentistas, comecei a aula perguntando, quem na sua rotina diária já faz quadzigoma? Acho que 10% da plateia levantou a mão. É pouco. Entendeu? Daí eu comecei a aula falando, então eu estou aqui para ensinar você como fazer esses tratamentos com uma técnica mais simples, né? Que é o implante transnasal, tá? Então, zigomas grandes, possível ser feito. Um zigoma pequeno como esse caso do biomodelo, não vai dar. Vai quebrar. Certo? E aí faz o quê? Como é que você acha que eu tratei essa paciente? Um transnasal, certo? Um zigoma e um transnasal, né? Então, casos de zigoma muito pequeno, o implante vão passar muito próximo um do outro. Ou vai ter pouca ancoragem, ou vai quebrar o zigoma, como foi esse caso, dos dois lados. Entendeu? Então, isto é o que eu experimentava. As dificuldades na clínica diária. Isso que te motivou para buscar uma solução. Isso foi me empurrando, me pressionando, e eu fazia muito implante zigomático. Isso aí é uma diferença, tá? A gente conversa com bastante gente e ninguém se expõe, né? Tem que ter um insucesso para chegar no sucesso, né? E não quer dizer que não é, às vezes, o insucesso, né? São os limites que a gente, né? Quer ajudar o paciente... casos difíceis. Mas tem caso que não dá para fazer. Sim.
Entendeu? Né? Vocês são jovens. Há muitos anos atrás eu assisti uma aula de um professor em São Paulo, eu não vou levar o nome dele agora, mas ele tinha a minha idade hoje, né? Eu era jovem que nem vocês. E o que eu gostei muito da aula dele foi da atitude dele de identificar limites, né? Se colocar no lugar do paciente e falar assim, isto pode ser feito, eu gostaria que fizesse em mim, porque isto vai dar certo. Entendeu? E eu lembro que eu era jovem e corajoso, né? Mas isso foi muito marcante para mim, né? Olha só, eu sou jovem e corajoso e ele é um senhor experiente e está falando o que ele faria, que ele desejaria fazer na boca do paciente dele. Para finalizar aqui essa fase de dificuldades, olhe aquela tomografia e veja como é que tu faz para fazer um zigomático ali. Que zigoma é esse, né? Que zigoma é esse? Cadê esse zigoma, né? Que zigoma é esse? Que loucura. A cortical tá boa. Esse caso... A cortical tá boa. Vai ancorar 2 milímetros. Cara, esse caso tá na minha triagem para o próximo curso. Entendeu? Software. Esquece, pode tirar esse paciente. Indo para um lado, mexendo o implante para um lado, para o outro, não achava. Não. Eu falei que não. Pode tirar esse paciente. Esse paciente não dá para fazer. O senhor planeja um software, porque os softwares eles foram atualizando, né? E tem um software de escolha, planeja há quanto tempo? Eu uso software desde 2013 para todos os implantes, 100% dos implantes. Eu não faço um implante sem passar por software. Isso ajudou para desenvolver a técnica, achar o ossinho? Sim, Então, sim, vai aparecer aqui, tá? E olha só o que acontecia nesses casos de zigoma pequeno, tá? 5 anos depois, pouca ancoragem, perdeu o implante. Entendeu? Até para zigomático precisa ter osso. Verdade. Senão vai perder. O tempo vai passar. Não adianta, não. Implante ancora é osso, né? O tempo vai passar e vai perder. Entendeu? Então, vocês estão começando agora, não sei quanto tempo vocês fazem, daqui a pouco vai vir esses sucessos. Porque não tem milagre. Até para implante zigomático precisa ter osso. O senhor tem um cálculo de quantos implantes zigomáticos já executou ou não? Mais ou menos? Cara, eu fiz muitos. Eu não tenho um cálculo, mas é muitos. Tá? E a conclusão que eu chego hoje é, até para zigomático precisa ter osso. Senão vai perder. Pessoal, um banho de água fria. O pessoal acha que dá para fazer zigomático em todo caso. Não é bem assim. Não é bem assim. É legal puxar isso. E quem achar que é assim, O tempo vai provar, né? espere que o paciente vai visitar você daqui a um tempo. Mas qual a evolução do próprio implante? O professor não acha que talvez tenha mais indicação, porque esses implantes antigos, né, com plataforma HE, e também eram diâmetros maiores, né? Hoje tem implantes de 3,5, né? Então, às vezes, para um duplo de zigoma pode ser melhor, né? O desenho do implante também com ápice mais fino, né? Perfeito. Então, você resolveu o problema do osso zigomático, que é uma das 4 coisas que tu precisa pensar quando você vai fazer zigomático. Sim. Tá? Eu preciso ter ancoragem. Ok. O implante fino, para esses casos mais finos, não para todos, né? Você viu, acabou de ver, né? Mas para muitos casos mais finos, vai ser melhor, tá? Mas a zona crítica do implante zigomático é a crista óssea. Não é o osso zigomático. E lá na crista óssea tu tem em 4.2, 4 e 3, Sim. tá? E você tem uma gengiva de Fininha. 1 milímetro É. para cobrir esse implante. Tá? O que acontece quando você coloca um implante anterior com meio milímetro dele extraósseo, fora de osso? O que acontece? Posição do tecido. Posição de tudo, né? Esse tecido, essa gengiva vai sofrer com falta de vascularização, ela vai ficando cada vez mais fina, mais fina, mais fina, e vai expor esse implante. Certo?
E é o caminho pro sofrimento. Certo ou não? Certo. Concordamos. Concordamos, né? Fez o implante anterior, deixou um osso mais fino, até um osso mais fino vai reabsorver. Se você deixar o implante extraósseo, A chance é maior ainda. a chance é maior ainda. É questão de tempo. Quanto mais o corpo do implante estiver extraósseo, mais essa gengiva vai sofrer por falta de vascularização. Certo? Sim. O zigomático é o implante, que está na boca, no osso, na mesma gengiva. Sim. Tá? Nesses casos, o professor, de repente, preconiza por uma técnica para recobrir, assim, para tentar aumentar a espessura da mucosa, como uma bola de bichar, um pedículo, né, um PRF. Tem alguma técnica que o professor costuma utilizar? A melhor opção é não fazer zigomático. A melhor opção seria fazer uma outra técnica que tenha osso para cobrir o teu implante. Chegamos no transnasal. Chegamos no transnasal, chegamos no transcino, chegamos no pterigoide, chegamos no... Entendeu? Perfeito. A melhor opção, quando você vai fazer implante, é você ter o osso cobrindo o teu implante. Sim. E ter gengiva queratinizada cobrindo o teu implante. Tratamento ideal. Quando você tem esse cenário, você acredita que deve funcionar. Concordamos com isso, né? Sim. Sim. Aí tu vai lá no zigomático, deixa ele todo para fora. Principalmente hoje em dia com a técnica Zaga e As técnicas extramaxilas. E a né? difusão disso por muitas vezes um cirurgião não tão experiente acaba ficando às vezes mais afastado do rebordo ainda, né? Ainda. Aí tu acha que essa gengiva de 1 milímetro vai conseguir cobrir o implante de 4 milímetros para sempre. É uma dificuldade. Não vai. Não. Certo? Concordo, concordo. Não, é o que eu tenho visto no meu consultório nesses últimos 20 anos. Entendeu? Sim. A minha aula de zigomático, ela começa, uma meia hora da aula, começa dando um banho de água fria no povo. Só intercorrência. Mas é isso aí que falta hoje em dia, na verdade, no ensino. Né? Banho de intercorrência, né? Mas a gente estava comentando, todos os professores que passaram aqui com a gente, que foram começar de técnica, de carreira e tudo mais, né? A gente conversa muito sobre isso. Eu acho que a gente ainda pegou uma parte da formação acadêmica no qual existia isso dentro da sala de aula, sabe? E hoje em dia só se mostra o sucesso, né? Rede social é só o que deu certo, mas ninguém conta o que deu errado, né? Não, o que deu errado só na clínica. E tu aprende como? Às vezes é errando para poder acertar, né? A verdade é essa. Não é errando, né? É vivendo, né? Vivenciando. A verdade é essa. Então, como é que a gente chegou no transnasal, né? Com essas dificuldades, fazendo simulações em software, fazendo simulações em biomodelos, e aí encontrando lá uma concha nasal, né? Naquela região lá, e digo, pô, mas por que não ancorar o implante, o ápice do implante aqui, ao invés de levar o ápice do implante lá no zigoma, né? Só fazendo um parênteses, essa imagem depois que o professor está mostrando, a gente pode pegar ela e daí botar no vídeo, tá? Para mostrar certinho para o pessoal lá no cantinho da tela, né? Foi a ideia que a gente tinha conversado, faz um corte disso e explica certinho, fica mais didático daí, tá? Perfeito. E o que a gente passou a fazer também? Passamos a descolar a mucosa nasal quando ia fazer um quadzigoma. E descolar a concha nasal para ver, pô, mas existe isso mesmo? Ir lá espiar para ver como é que tava. Esse negócio tem mesmo. E a gente ia lá e via que tinha. E apesar de termos uma experiência com certeza muito menor, mas a gente sempre dá uma espiadinha também quando está fazendo planejamento. No software é sempre quase, né? No software a gente sempre espia, né? E qual é a média que o professor encontra com frequência disponibilidade óssea ali para poder fazer os implantes? Porque eu também acredito que não é todo paciente que tem essa existe uma prevalência ali de... Tem um trabalho que o Meurer está coordenando, tá? Que é uma mensuração do tamanho da concha nasal, tá? Eu acho que ele já mandou para publicação isso, tá? Que eu também tenho isso na aula. Aqui como é que a gente chega fazendo a simulação? Mas voltando a responder a pergunta, 23% desse trabalho, 21
22%, eu não lembro exatamente os dados, mas é 20 e alguma coisa, de conchas nasais grandes, possíveis de serem feitas pelos implantes existentes no mercado. 51% de conchas nasais médias, onde a técnica fica crítica para você colocar a transnasal, porque a concha nasal já começa a ficar pequena, e aí tu depende do implante, depende do kit, que é muito grande, enfim. E 21%, alguma coisa assim, 22%, de conchas nasais muito pequenas, onde é impossível fazer o transnasal. Tá? Uma das limitações é o canal nasolacrimal também, né? O canal lacrimal, exatamente. E aí, se tu tem uma concha nasal maior, você vai ter mais espaço para trabalhar. Se você tem uma concha muito pequena, o ducto lacrimal vai estar junto, tá? Então, a gente passou por um estudo em 2016 de softwares, de vários casos. Depois, um estudo comparando os modelos, né? E aqui, num zigoma extramaxila, você tinha aí, de um lado, deiscências, né? De espiras. Por quê? Pelo motivo que a gente acabou de falar agora. Sim. E ainda aqui agravado pelas espiras, né? Mas era pelo corpo do implante que está extramaxila, né? Ou problemas de rinocinusite. Certo? Sim. Do outro lado, eu tinha um approach palatino, né? Que a gente faz Seguro. toda hora. Pois é. Em zigomas híbridos, tá? Seguro, E né? com ancoragem apical em concha nasal e um zigoma só para colocar naquele osso zigomático pequeno. Entendeu? Então a gente chegou naquela época passando por discussões com cirurgião de cabeça e pescoço, porque a gente estava entrando numa área que não era a nossa área, né? Vou mexer nessa área aqui, isso aqui, né? Discutindo com cabeça e pescoço, com oftalmo, com otorrino, com bucomaxilo, né? Tanto é que a primeira publicação nossa, o Manfro está junto, tá? Porque ele trabalhava com a gente e ele participou da primeira publicação. Teve alguma dessas áreas que achou, entre aspas, meio que uma loucura, algo? Não. Não, por quê? Porque a gente levou biomodelos operados, tá? Com as duas técnicas e a gente discutiu, ó, nesta situação aqui, eu tenho um osso zigomático muito pequeno. E para colocar 2 zigomáticos aqui, eu tenho essa dificuldade, tem essa. Aqui, na outra técnica, eu tenho o osso aqui, tenho o osso lá. E isso é mais simples, né? Então, tem menos possibilidade de complicações importantes. Então, o que a gente avaliou naquele momento? Riscos, né, de uma coisa e de outra, dificuldades cirúrgicas, né? E possibilidade de complicações, né? Então, Quais as complicações específicas? Tinha alguma, assim, do ducto do canal lacrimal, algo assim? Basicamente, a fratura da crista conchal. Certo. E obstrução do canal lacrimal. Tá? O oftalmo me alertou bastante, ó, você tem que evitar isto. Se você obstruir ou danificar o ducto, vai ter infecção. E aí eu falei para ele, mas eu não pretendo fazer isso, mas se algum dia eu tiver, eu vou correr e pedir ajuda para você. Ele assim, tá bom, é o que você vai ter que fazer mesmo. Sim, né? Porque tem que saber resolver o problema, né? Caso apareça, tem que resolver. Apareça, né? Então, a partir destas discussões, nós validamos isto e passamos, então, a ter uma inovação. Não foi feito para ser inovação. Ela foi feita para tratar os meus pacientes. Resolver um gap dentro da clínica, praticamente. Puro e simplesmente. Não foi pensado em nada mais do que isso. Tá? Tanto é que a gente demorou 3 anos para divulgar isso. Tá? A gente divulgou no Congresso GRAM, depois de 3 anos, com 22 casos, 44 implantes, alguma coisa desse tipo. Tá? 3 anos de acompanhamento. Pelo fato de não ter tido... Não tinha embasamento. O embasamento foi sendo criado, né? Foi sendo criado. Como é que é a criação disso? Via
Tipo, estudou, eu acho que eu consigo fazer, vai lá e faz. Porque assim, tu não tá amparado, né? Por teoria, porque é algo novo, né? Algo novo, perfeitamente. Tanto é que a gente fez termo de consentimento dos pacientes, Isso sai naturalmente, tá? E a certeza na minha mente, né? Que eu estaria fazendo algo que eu faria em mim. Porque é aquela história, né? É uma coragem, né? E se desse tudo errado, né? Foram 22 pacientes operados, né? Se começasse a dar uma sucessão de problemas, aí do herói viraria o vilão, né? Mas é uma linha tênue ali, né? Perfeitamente, mas aí que está aquela aula que eu tive lá com aquele professor, né? Eu faria isso em mim? Claro, vai confiando na técnica. Ou eu faria isto, né? Ou eu faria o quadrigoma, ou eu faria o transnasal, né? E essa conversa com vários profissionais, né? Trocar ideias. Sim, é o estudo, né? É a montagem de toda a estrutura. Então teve toda uma sucessão, né? De a linha do dificuldades, desenvolvimento, validação, publicações. E hoje está reconhecido no mundo todo. Tá? Realmente a gente não precisa... Então a nossa experiência clínica que virou evidência. É legal, né, cara? Eu nunca... Tipo assim, eu não lembro de estar ao lado de alguém que desenvolveu uma técnica que outras pessoas, né? Continue. O Arno Locks, eu acho, né? O ortodontia. Foi o mais próximo, talvez. Fora o Baratieri, né? Também eu acho que tem técnica dele, mas de outras áreas, da implantodontia, não lembro. Então são são 130 e poucos casos, com 9 anos de acompanhamento. Taxa de sobrevivência de 99,55. Excelente. Perdeu um implante ano passado. Não, foi esse ano. Esse ano que a gente tirou. Acho que início do ano a gente tirou um implante. Tá? Que eu acho que perdeu por aquecimento. A irrigação deve ser um desafio também lá na ponta da broca, né? E foi um implante feito durante um curso e tal. Eu imagino que a causa foi aquecimento. Tá? Não posso afirmar, né? Mas acredito que sim. Essa é a última publicação que saiu esse mês. Tá? De 100 casos da clínica privada, né, com 9 anos de acompanhamento, uma revista internacional. Tá? As duas técnicas têm indicações, né? Você precisa ter um mínimo de osso residual para fazer um transnasal, e se você não tiver esse mínimo de osso, tu vai fazer um quadrigoma, né? Uma técnica mais simples, uma outra mais complexa, tá? Ambas têm indicações, né? Aqui, de um lado, a gente viu no mesmo paciente. Né? Vou fazer uma pergunta para o professor aqui. Lá na época, quando a gente fez especialização, né, se fazia muito enxerto, né, até por estar iniciando, e a gente comentava, a gente, até talvez por instrução e aprendizado, levantava membrana de fossa nasal. Tinha um costume de trabalhar com a membrana da fossa, como é que era porque até chegar lá em cima tem todo o descolamento, né? Então, às vezes uma membrana mais fina, a da fossa é um pouquinho mais grossa ainda, né? Mas eu digo, pegando variações anatômicas diferentes, né? E tinha esse hábito de estar trabalhando com a membrana da fossa na época do desenvolvimento da técnica, assim ou não? Sim. A gente pegou todas as fases, né? Sim. A gente fez enxerto ilíaco dentro da cavidade nasal, enxerto de cortical dentro da cavidade nasal. A gente pegou a fase do enxerto ilíaco, a gente pegou a fase de enxerto de banco, a gente pegou a fase dos biomateriais e colocação de vários implantes, que é o que vocês tinham. Sim. Estava no roteiro de vocês aí de perguntas. Eu tive uma pergunta, eu pensei numa pergunta agora. A gente teve uma conversa também, um podcast com o Dr. Geninho, né, Dr. Sérgio. O Dr. Geninho comentou sobre a combinação de zigomáticos com implante curtos. O que o professor acha? Já fez também alguns casos? Acha interessante? Porque se para o transnasal, né, precisaria 4 milímetros, 3 a 4 milímetros, né, na parte da crista maxila. Perfeito. Também seria uma alternativa em implantes curtos. Você tem experiência? Já fez algum? Aí você está
trazendo para uma técnica clássica, né? Você vai precisar mais implantes, né? Sim. Sim. Vai precisar colocar 4 implantes anteriores. Né? Associar com pterigóide de repente, né? Mas o professor também faz, assim, também é uma indicação, se tem osso, às vezes... Lá no livro do Aparício, na página 127, você vai encontrar uma classificação de como você deve colocar implantes na região anterior, considerando que a posterior é zigomático, tá? Então, na classe tipo D, são as áreas de 4 milímetros ali, que você deveria fazer um levantamento de cavidade nasal, tá? Para aproveitar os 4 milímetros, e aí colocar um implante de 8, de 10. Sim. Tá? Então, seria a classe, o tipo D, lá do livro velho do Aparício, na página 127. Mas o professor ele acha legal a ideia de trabalhar com os implantes curtos também ou não? Porque no caso a gente está falando de levantar e enxertar para trabalhar com um implantezinho maior, né? Certo. De fazer aquele híbrido com implante curto de fato na região anterior, né? É uma indicação Sim. que está no livro do Aparício. Ah, tá. Entendi. Eu pensei que... Não. É fato. Tá. Tá. E aí também entra lá a classe E, que são os casos de não sobrou nada, né? Aí esses são os casos de quadrizigoma, Não tem escapatória. de jeito, né? Sim, Me permite corrigir, pode. tá? É o classe C. A classe D e E é quadrizigoma. Perfeito. Tá? Me permite corrigir. Então, professor, conversando um pouquinho sobre a biomecânica, comparando... A gente segue muito o preceito do ITI, e tem um trabalho do professor Robredosia, mas na verdade é um colegiado de colegas que compuseram aquela indicação. E nessa parte do trabalho comenta muito sobre a diferença entre a associação de implantes zigomáticos com convencionais na anterior e de quadrizigoma, pensando nessa biomecânica. Para o implante transnasal, nessa questão de biomecânica, teria alguma diferença em relação ao quadrizigoma, de dissipação de forças? Acredita que seria de algum ganho em comparação a um quadrizigoma, onde a gente provavelmente vai ter menos área de rebordo residual? Perfeito. A gente vai falando de biomecânica, né? E requisitos, né, para a gente planejar esses casos de maxilas atróficas, todos eles, né? A primeira questão eu procuro responder e planejar os requisitos cirúrgicos, que são a saúde do paciente, tá? Espaço protético, e aí entra espaço protético para PF1, PF2, ou uma PF3 com uma grande discrepância, né? Que aí tu tem que pensar diferente, pensar em mais implantes, tá? Então a biomecânica é diferente para um Alon 4 e para uma reabilitação onde você tem uma compensação protética de 25 milímetros, né? Não é o mesmo raciocínio, tá? O cantilever anteroposterior? Exatamente, não é o mesmo raciocínio. A força, imagina que vamos fazer uma comparação bem... nós, sei lá, 80 quilos, 70 quilos, não é? 70, tá bom, né? Aqui, tá. Essa cadeira é uma cadeira forte, mas daqui a pouco senta um cara aqui de 200 quilos, 300 quilos. Tchau, cadeira. Talvez a cadeira não dê conta. A tua reabilitação é mais ou menos a mesma coisa, né? Tu tem lá uma reabilitação de 11 milímetros, 15 milímetros, tá? Mas daqui a pouco você tem uma prótese com compensação de 25. Essa comparação da cadeira, né? O peso, né? A Sim. carga é diferente, né? A alavanca é diferente, né? Tá? Então, precisa pensar em mais implantes. Então, espaço protético, distribuição anteroposterior desses implantes, né? E aí tem que levar em consideração o tamanho da prótese, né? O tamanho da compensação protética. Se vai precisar de implante pterigoide, se você pretende fazer uma prótese de 14 dentes,
Se você pretende fazer uma prótese de zircônia, não deveria ter cantilever, Tem que botar também. entendeu? Torque, que você vai conseguir nesses implantes. Estava para perguntar. Antagonista. Ia ser uma das perguntas aqui. Torque. Antagonista também. Antagonista, se é dente natural, se é uma protocolo, se é um classe 3, entendeu? Tá? E o torque composto disto, né? Tá? Então, pensando em requisitos cirúrgicos, seriam isto que eu planejo e isto que eu preciso terminar minha cirurgia. Eu preciso atender isto, né? E requisitos protéticos, né? Seria a união rígida disto, passividade, oclusão. Né? São basicamente essas coisas que precisam ser pensadas, né? Para que essa reabilitação funcione, né? Eu acho que é a filosofia da nossa equipe também. A gente tenta sempre colocar o máximo de ancoragens, né? Em muitos casos a gente faz cigoma duplo, né? Às vezes coloca um pterigode, tenta associar com o implante anterior, às vezes bem no centro, né? O Vomer normalmente é uma boa área de ancoragem, né? Acaba sobrando Sim, um certamente. osso residual ali. Eu vejo na hora da prótese, ajuda muito esse implante, às vezes mais na frente, né? Você tem uma grande compensação protética, cara, Qualquer osso, qualquer buraco é torque trincheira. composto. Segundo o mestre, Ia comentar aqui. segundo o mestre Jensen, torque composto, né? Em termos de torque e estabilidade, o senhor define o torque composto faz a diferença no final das contas, né? E define o que de limite seguro para uma carga imediata. Tipo, Torque. sim, mas tem um número específico que o professor gosta de seguir ou tipo Eu sigo a orientação do professor Jensen de 120 newtons, Certo. pelo menos, mas, cara, nunca termino minhas reabilitações com 120 newtons, né? Torque composto, né? Sempre muito mais, né? Eu acabo colocando mais implantes para ter mais torque composto, né? tá bem amparado. Pense que os meus pacientes estão comigo há 34 anos. Tá? Ele era um cara saudável, né? Agora ele é diabético, É verdade. já tem câncer, né? Já tem osteoporose. A senhora toma lendonato, entendeu? Então, aquele tratamento que você fez com 4 implantes, que era top, aquele osso de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, não existe mais. Aquele osso já se perdeu muito, entendeu? Então, com o passar do tempo, a gente aprende a pensar lá na frente, né? Perfeito. Agora a gente gostaria de puxar o quarto item aqui, que seria então falar um pouquinho mais sobre a técnica cirúrgica. E normalmente, quando a gente conduz a nossa cirurgia, a gente já conduz pensando muito no torque composto. E por vezes a gente começa pelo pterigoide, porque se a gente conseguir o pterigoide 1 na frente, a gente já foge do quadzigoma, por exemplo. Quando o senhor vai operar, tem alguma ordem que gosta de começar? Como é que normalmente, no caso de uma maxila atrófica, como estamos conversando? Até para fazer um parênteses, a gente também, quando a gente criou a equipe para fazer as cirurgias, né? A gente também estuda todo o DICOM, põe no software, traça as ideias, e ali já surgiu bastante dúvida, como também já resolveu bastante, né, situações. Então, buscando da pergunta que o Speck fez, a gente queria saber como é que funciona essa cabeça do professor Vanderlin quando peguei um caso, como é que destrincha até chegar no resultado final, né? Como tudo passa pelo planejamento em software, precisa resolver como é que vai ser a ancoragem na zona 1. Eu tenho uma resposta para isso? Parte daí. Uma resposta previsível. Na zona 2, como é que vai ser? Eu tenho uma resposta, eu tenho uma técnica de ancoragem que vai funcionar bem, que tem osso abraçando meu implante, que tem gengiva queratinizada abraçando meu implante. Esse seio maxilar na zona 2 está muito pneumatizado. Se tiver muito pneumatizado. Fato de o paciente ter sinusite recorrente ou não. Sinusite recorrente é um problema. Esse cara que tem sinusite, ele vai ter sinusite de novo. Entendeu?
O professor recomenda então um levantamento de seio, é isso? O cara que tem sinusite, tente não fazer nada dentro do seio. Esse cara vai ter sinusite de novo. E essa sinusite vai contaminar o implante. Você já tem sinusite sem implante, imagina com implante aí. Com implante. Vai contaminar o implante. E, cara, eu tô falando de experiência, Sim. experiência do dia a dia. É isso que a gente gosta, compartilhar o dia a dia. O cara insista nessas perguntas, né? Você tem sinusite? Você teve sinusite? Se o cara tem sinusite recorrente, esse cara, você vai tratar ele hoje, daqui 5 anos o cara vai ter sinusite. Vai contaminar o teu implante. E aí talvez o otorrino não consiga tratar. Aí talvez tu vai ter que tirar o implante. Entendeu? Tô colocando talvez, né? Sim, situações. E para a questão do transnasal, hoje o senhor já performou algumas dessas cirurgias com guia? Elabora com auxílio do software digital guia para as cirurgias ou é mais a mão livre mesmo? Na minha prática, tá, eu faço tudo à mão livre. Porque, para mim, tudo funciona uma orquestra, né? Então, tudo funciona perfeitamente, né? Nós estamos começando a fazer alguns casos de guiada, mas para efeitos didáticos, né? Não para a minha prática, né? Entendeu? Mas para mostrar, Paulo, não, olha, tá vendo aqui, dá para fazer guiado também. Mais uma possibilidade. Mais uma possibilidade e tal. Mas na minha prática não... Conseguir os sucessos clínicos da cirurgia guiada para ancoragem de transnasal? Tipo, fazer o guia, adaptar, a gente sabe que... mas vai ter que fazer cirurgia aberta, do mesmo jeito. Sim, entendeu? não, sim, Então, mas eu digo, as né? anatomias, às vezes até para encaixar o guia, a gente fez algumas para zigomático mesmo, né? E a anatomia, como ela é diferente, muda muito de um paciente para outro, até a adaptação de guia, O guia né? ósseo, né? Mais difícil de adaptar, né? Tem que descolar mais. Isso. Então, para a minha prática, eu não vejo vantagem, tá? Porque eu sempre vou ter ali 10 técnicas cirúrgicas. Pena que eu tirei os vídeos aqui. Eu tenho 10 técnicas cirúrgicas que eu lanço mão delas. Aqui eu tenho osso para cobrir meu implante. Aqui eu tenho gengiva queratinizada para cobrir meu implante. E aí eu sei que aquilo vai funcionar a longo prazo. Eu acho que É o caso mais desafiador que eu já fiz até hoje, tá? Essa paciente já tinha feito ilíaco, já tinha perdido, já tinha feito superiósteo, já tinha perdido. E veja as cicatrizes, a quantidade de cicatrizes, Sim. né? Aí, vamos ver, isso aqui estava fora de ordem, mas o caso é esse aqui, não tinha osso em lugar nenhum. é uma casquinha. 4 zonas sem osso. Sem osso, tá? Aí eu precisava pensar em algo que me deixasse confortável. Então eu planejei essa distribuição de implantes, no caso dela, seguindo esse capítulo do Calmiche, tá? E aí fomos para o planejamento em software, para reproduzir aquele planejamento, né? 2 transnasal, 2 zigomas, 2 pterigoides. Não tinha nada de osso em lugar nenhum, né? Tá? Esse caso ficou na minha mesa 1 mês, mais ou menos, né? E aí a gente fez... Observa, tá vendo aqueles implantes anteriores, os transnasais? Esses implantes foram lançados pela Conexão em 2017. Implantes longos. Aí não teve venda, eles tiraram. Tá? Mas eu recebi um lote para fazer transnasal, porque eu não tinha implante longo para fazer transnasal, não existia. Era 20 milímetros, 25? Não, os implantes eram até 17, 17. tá? Os implantes normal do mercado, Até para fazer um fora da ruim, né, cara? entendeu? E aí eu queria lançar o transnasal, eu queria começar a fazer, mas não tinha implante. Aí, então, esses são os implantes que vieram para mim, para eu fazer os primeiros casos. Esses já tinham esses já eram maiores, então. Esses já eram maiores. Esse já era o lote que eles tinham lançado. Sim. Tá? Começo dos implantes longos. Começo dos implantes longos. Tá? Então, 2 anteriores, dois implantes em caninos, 2 zigomas em caninos, porque eu queria 4 apoios anteriores. 2 implantes, 2 zigomáticos nos premolares e 2 pterigoides. Tá? Então, essa era a ideia. Ficou linda, né? Cirurgia. E o que a gente queria, né? Atender aos requisitos cirúrgicos, atender aos requisitos protéticos. Tá?
Essa paciente foi operada numa terça-feira. Na sexta-feira a gente colocou a reabilitação. Tá? Um ano depois, follow-up, em um ano, sem perda dos implantes. Eu que fiz eu nunca faço isso, mas eu que fiz a checagem, né? Acompanhamento, sem perda, sem sensibilidade nos implantes. Eu imaginava, algum implante vai estar perdido, né? Caso limítrofe. Zerado de osso. Zerados de osso, né? Todos eles ossos integrados. Aí, a panorâmica de um ano. Esse colega é um ex-aluno e um cirurgião bucomaxilo de São Paulo, que está acompanhando a paciente. Observa que nada de perda óssea. Esse é o colega, ela está acompanhando lá com ele. Então, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Aí, no quinto ano, ano passado, eu ia para dar aula em Mykonos. Eu falei, Cláudio, manda umas fotos, pelo menos, daquele caso, né? Porque eu vou usar esse caso para dar aula lá. Aí ele mandou as fotos que ele fez lá no consultório mesmo, rápido. Panorâmico do ano passado, sem perda óssea. Tomografia do ano passado, né, para mostrar a distribuição anterior-posterior dos implantes, numa grande compensação protética. Entendeu? 4 implantes ia dar conta? O risco ia ser muito grande. Não ia dar conta. Com certeza não. Né? Duvido. E 6 anos depois, né, ele mandou novamente as fotos e a radiografia de 6 anos depois. Tudo funcionando bem, né, a reabilitação atendendo aí os requisitos cirúrgicos que a gente tinha desejado. E aqui é como a gente planeja, como a gente trabalha. Então, casos extremos, vão para os enxertos. Casos básicos vão para o All-on-4. Casos com osso mais fino vão fazer approach palatino. Sim. Casos onde tem algum osso em zona 2, vão fazer um transinus. Desculpa. E aí, eu tirei do vídeo. E aí, casos mais severos, transnasal. Casos mais severos, quadzigoma. E aí volta o ciclo de novo para os enxertos, né? Perfeito. E, para concluir aí a apresentação, os transnasais atendem aos requisitos cirúrgicos e protéticos, com uma ótima distribuição anteroposterior, que, né, melhor até do que o quad. Manutenção a longo prazo de tecidos duros e moles, né? Porque o zigoma você vai ter exposição muitas vezes. Aqui tu não vai ter exposição, porque é um approach palatino, tá? Vai evitar complicação de sinusite, tá? Exposição de espiras, perfuração de órbita, e vai entregar a carga imediata de forma mais simples e mais previsível. A gente conversou e o senhor comentou sobre quando perde um implante zigomático, né? Qual a sua conduta quando tem uma perda que não pode ser reposicionada no implante zigomático? Como é que o senhor trabalha para daí solucionar esse caso? Normalmente, os casos mais antigos, né? Sim. A gente não pensou em pterigóide, né? Hoje a gente pensa em pterigóide. Então, o pterigóide vai salvar esse caso, essa perda de zigoma, né? Vai ser o apoio posterior, tá? Ou, enfim, tem muitas técnicas para resolver essas perdas, né? Se for um zigoma anterior, o transnasal. O professor não fazia pterigóide? Eu passei a fazer pterigóide tem quantos anos? 6 anos, 7 anos. Saber fazer, entendeu? Sim. Uma coisa é tentar fazer, né? Outra coisa é saber fazer, né? Tu lá, ancorar, enfim, sabe onde está indo. Enfim. Tem uma curva de aprendizado, Tem uma né? curva de aprendizado. No começo não tem um bom travamento inicial até conseguir acertar em cheio, né? Não é assim, né? Mas tem muitas técnicas, né, pra gente resolver. Tem casos que chegam, às vezes, o paciente já foi operado, já chegou em casa para mim operado 6 vezes.
É muita coisa. Aí tu estuda a tomografia e fala, ó, senhora, sinto muito. E eu não consigo te ajudar. Entendeu? Já aconteceu alguns casos. Aqui em Florianópolis aconteceu um caso. O cara foi operado várias vezes. Aí chegou pra mim lá, cara, estuda. Não consigo te ajudar. Chegou já com 5 tomografias anteriores. Entendeu? E voltando agora, falando um pouquinho, digamos, de trabalho daqui, eu acho que o professor não é natural daqui de Florianópolis, né? Veio fazer a faculdade, foi ficando e instalando. Exatamente, eu sou de Lages. Aí Contar um pouquinho da história, do início, lá do início. Nossa, essa história é longa, né? Tem muito tempo. Eu vim fazer faculdade aqui em 86, né? Me formei em 90. E aí, em 92, eu fiz o primeiro curso de implante, um curso rápido. Aí, em 93, eu fiz outro curso de implante. Não tinha especialização no caso? Não tinha né? especialização. Já tinha cursos aqui no Brasil? Tinha cursos de credenciamento 4 meses. que fazia na época, né? Ou credenciamento de 2, 3 dias, tá? Ou curso de 4 meses, né? Uma vez por mês, enfim. E aí depois eu fiz 92, 93, aí 94 a especialização. Tá? E, nossa, aí centenas e milhares de cirurgias, né? Aí em 2005 a gente começou os zigomáticos. Em 2016 os transnasais. 2017 a gente começou um projeto com a Nobel para fazer curso, para ministrar curso de implantes zigomáticos. Nunca foi minha intenção dar aula, né? Porque, putz, eu gosto de clínica, né? Só que a gente criou algo tão genial que extrapolou o consultório, entendeu? Eu tô com... Eu te falei, né? Eu tô indo agora para a Rússia, dia 14. Aí, dia 23, eu saio da Rússia, eu vou para a Romênia. Aí eu tinha que ir para os Estados Unidos, eu cancelei os Estados Unidos, porque... Tem família também? Tem família também, né? Tem que aparecer em Tem casa. que aparecer em casa e também não tenho a idade de vocês, né? É cansativo. Né? E aí tem curso em outubro de lateralização de nervo. Aí tem curso em novembro que já está vendido, vem gente do mundo inteiro. Tem curso em Portugal em novembro. Dentro do portfólio tem um curso então de lateralização de nervo alveolar inferior para... Tem um curso que eu estou retomando. Eu ministrei 15 turmas desse curso, tá? E aí faltou tempo, não deu mais tempo. E aí esse grupo de ex-alunos falou, Vanderlin, faz um curso pra gente aí, um curso prático, que eu quero aprender a fazer esse negócio, né? E a gente faz lateralização desde 1998. E tem centenas de casos, né? Funciona muitíssimo bem, né? Desde que você, né, aprenda, né, a fazer, né? Professor, a gente vem se aproximando mais ou menos aqui de 1 hora de programa. Sempre cabe até a mim, acho que sou sempre eu que puxo essa parte. Se o senhor hoje estivesse se formando e tem o desejo de aprender, quer encontrar o senhor, quer ter uma aula, quer ter um curso, se formou, já tem uma especialização que pode procurar o senhor, ou quer aprender, às vezes um dentista que já está mais avançado, quer dar o próximo passo, quer encontrar o senhor e aprender sobre o transnasal, sobre o zigomático, onde ele pode lhe encontrar e como o senhor faria hoje? Clinicaria um tempo e depois procuraria uma especialização, já iria de cara? Como é que hoje, se estivesse formando agora... A tua pergunta é se estivesse começando hoje. Isso, e se depois, onde ele pode encontrar o senhor? Para outra pessoa, para outro nível de profissional. Isso, e onde ele pode lhe encontrar e até exercer aí um curso juntos. Perfeito. Cara, se eu estivesse começando hoje, eu iria para uma cidade pequena, né? Bem pequena, né? Porque lá na cidade pequena você é o cara da cara, né? Então, certamente
Clinicaria e pegaria experiência previamente. Vai para uma cidade pequena, uma cidade com uma boa renda per capita, que é o caminho mais curto, né? Não é ficar em Florianópolis, né? Ou São Paulo, cidade grande, não é. Definitivamente não é, né? Ou vai para os Estados Unidos, já que você está formando. Temos 2 aqui na mesa no processo. É jovem também, né? Tem vontade de... Então eu acabei de fazer a leitura de vocês, né? Sim. Cara, lá vai ganhar dinheiro que não vai conseguir carregar, né? Estamos nessa esperança. Não, com certeza, com certeza. Eu já pensei em fazer isso também, mas putz, a família não acompanha, né? Então, e para o cara que pretende fazer curso, a gente tem um curso transnasal igual uma residência, a 31ª turma, agora daqui 2 semanas. É um curso com propósito, é um curso internacional. Então, ele é um curso para um público estrangeiro, né? Mas tem alunos brasileiros, né? Eu dou aula em português, né? O tradutor faz a tradução para os estrangeiros, né? Tu vai encontrar lá no site doutorprofessorvanderlin.com.br, lá no Instagram, Dr. Professor Vanderlin, tá? Lá tem a parte de cursos e terá uma nova turma que em janeiro, tá? A turma de novembro já está cheia, não tem mais vaga. Então abrimos uma turma para janeiro. Então, um curso que recebe alunos estrangeiros, ministrado em Florianópolis e outros países, né? Como o professor comentou. E tem uma equipe por trás desse curso, é só o professor, em todas as aulas é o professor que ministra. O aluno, ele põe a mão na massa, ele opera junto, o professor faz as cirurgias demonstrativas. Eu faço as cirurgias e deixo o aluno sentir o gostinho ali, um pouquinho, mas a cirurgia sou eu que conduzo. Né? Faz em consultório, hospital? Não, só hospital. Só hospital. Uma pergunta que eu esqueci de fazer durante o processo, e também não estava, era se o senhor faz as cirurgias que o senhor faz todas elas com sedação ou não? Porque isso era algo que também a sedação dentro do consultório hoje parece estar mais fácil, né? De trazer um médico anestesista até o consultório e tal. Antes tinha muito receio dos médicos, né? Como é que o senhor conduz essa... Meus casos de cigomática eu levo tudo para o hospital. Todos no hospital? Porque eu tô velhinho já para me incomodar, né? E complicações acontecem, né? Mas sempre foi assim? Ou teve essa mudança? Não, faz tempo que eu sempre tenho feito em hospital. No hospital tu dá alta pro paciente naquela cirurgia que nem eles fizeram ali do Bahia Sul, noite e dia, né? Faz a cirurgia e libera no mesmo turno, né? Isso. Faz se são 8 horas da manhã, meio-dia. Não, é total, cara. Estresse zero, a gente faz a cirurgia contando piada e tal. Demorou. Isso aí a gente também faz, ele aprofunda ao ponto de que dá pra contar piada. Porque não teria graça ter uma equipe se tu não pode, alunos ali que, porra, né? Não é toda hora que tu tais em conjunto com colegas. Teus amigos, né? Né? Verdade. Amigo, né, cara? A vida do dentista é muito sozinho, né? Quando tá no consultório, né? Faz a tua pergunta. Não, eu ia perguntar do curso, se tornou para alunos estrangeiros também? Ou desde então, o professor montou o curso aqui, né? Ou já pensando em ser um curso para alunos estrangeiros? Como é que foi essa construção do curso? E se tem um corpo de equipe no curso, né? Eu tinha perguntado se é só o professor que dá a aula em específico. Praticamente todo o curso é eu que dou aula. Certo. Tá? O Eduardo Meurer algumas vezes vai dar uma aula de complicação. Vai como convidado, no caso, professor convidado. Mas todo o curso é eu que ministro. Tem 1000 slides. E desde o início, quando iniciou o curso, era já para atingir o público estrangeiro ou isso veio mais com a técnica executada? Cara, não tem como atingir um público estrangeiro se você não inventa algo genial. Entendeu? Eles não vêm para aprender, para fazer zigomático, eles não vêm para aprender eles vêm para aprender transnasal. Entendi. Ele vem mais pela técnica do que é mais teoricamente mais nova, recente, né? Eles vêm para isso. Ele não sai lá da Rússia para vir fazer Alonfor.
Mas lá fora é comum o estrangeiro, digamos, colocar a mão na massa? Por exemplo, assim, ó, eu vejo que outros professores têm cursos que o aluno opera, que vem de fora, opera. Eu não deixo, eu não deixo essa... A minha pegada não é essa. Não, Sim, eu sim, quero é que ele demonstrar, aprenda. né? Eu quero que ele aprenda, tá? Tem um nível... Eu classifiquei assim como 4 níveis, né? O nível de credenciamento, que a gente não faz, e a gente, mas todos nós já fizemos, né? Sim. Credenciamento. O nível de cadáver, o nível de demonstração com o paciente, demonstração, né? E o nível que o aluno opera, né? Eu não gosto desse nível, né? Porque o aluno que não faz ainda, ele não vai saber fazer. Então, Principalmente, eu não acho tem que sentido. saber Né? a calibração, né, desse aluno que vem de fora deva ser mais difícil, né? Então, o nível 3 que a gente apresenta, eu acho que é o nível que funciona super bem. Todo mundo aprende, todo mundo vê o professor operar, né? E as sacadas, enfim, né? Eu acho que é o nível que funciona. E tu não consegue trazer gente do mundo todo se não criar algo muito genial. Ele não vem aqui para ver zigomático, eles já fazem isso. Entendeu? Perfeito. Legal. Pessoal, era isso. Então, hoje tivemos a ilustre presença do professor Vanderlin, criador da técnica do transnasal. Gostaria muito de agradecer, não só em nosso nome, mas em nome de todo mundo que escutou e teve a honra de aprender um pouquinho com o professor. Muito obrigado, professor. Foi um prazer, colegas, né? Estar aqui, compartilhar um pouco da nossa experiência. Experiência mesmo, né? Vida clínica, né? Vida clínica sendo discutida, né? Como você faz, né? Como eu faço, né? E acho que pensem bastante nisso que eu falei, né? Implante gosta de osso, né? e gosta de gengiva queratinizada, né? Acho que essa é a dica que a gente deixa para os colegas. Tá aí o recado final, pessoal. Então acompanhem aí a equipe Zigotin no Instagram, certo? O professor Vanderlin também. E acompanhem também o professor Vanderlin. As redes sociais vão estar abaixo. Até mais. Fechou?